Boa noite a todos, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos início a mais um culto na presença de Deus e temos a certeza de que Deus está no controle e Ele está nos visitando, nos abençoando, nos renovando. Em o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso e nós temos a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Nós vamos buscar a Deus, mais uma quarta-feira na presença de Deus. Quarta-feira nós temos o firme propósito de interceder, de orar pela nossa casa, pela nossa parentela, pela nossa família, pelos nossos amigos. E eu tenho a certeza que o Senhor, Ele tem o poder de transformar corações, somente Ele, tem o poder de transformar corações e situações. Então eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar no dia de hoje, nesta noite, neste culto. E vamos buscar a presença de Deus, vamos nos encher do Espírito Santo e nos manter na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos dar início com a oração. Em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, iniciamos mais um culto diante de Ti, diante da Tua santíssima presença. É bom, Senhor, é bom saber que podemos contar contigo, Senhor. É bom saber que não estamos desamparados neste momento, mas estamos amparados por Ti. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que cuida da nossa vida, é o Senhor que cuida da nossa casa, da nossa família. Nós oramos, Pai, com fé, nós invocamos o Teu nome, Senhor. Estamos aqui para Te servir, para Te bendizer, para exaltar o Teu nome, para cultuar ao Senhor. E também nas quartas-feiras, Pai, nós temos esse firme propósito de intercessão, de oração pelas famílias. Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós Te amamos. Pai, eu lhe peço visita a cada lar, cada família, de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, trazendo paz, trazendo alegria, harmonia, prosperidade, santidade, trazendo à existência milagres, bênçãos, cura, livramento, libertação. Pai, libera esta unção poderosa sobre as famílias, Pai, sobre os lares. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te bendizemos. Digno é de toda a honra, toda a glória e de todos os louvores. Aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e nos rendemos a Ti. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e nos rendemos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Seu nome grande, grande, e Te dar o louvor que é devido
estamos nós aqui. Aleluia, estamos nós aqui. Senhor, estamos na Tua presença. Na Tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, a abundância de alegrias. Senhor, alegra os corações que estão entristecidos. Alegra, Senhor, traz alegria, que esta pessoa sinta, Senhor, a alegria celestial, a alegria do Espírito Santo. Senhor, remove, Senhor, dos corações toda angústia, toda preocupação, ansiedade, tristeza, amargura. Senhor, lança fora, Senhor, todo medo, Senhor, porque é o Teu amor que lança fora o medo. Senhor, visita cada alma, cada vida de uma forma maravilhosa. Vai trazendo, Senhor, o refrigério. Senhor, faz essa pessoa sentir o refrigério. Senhor, tira todo o fardo pesado, Senhor. Senhor, arranca, Senhor, todo o peso, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, tira todo o peso, toda a fadiga, todo o cansaço, todo o marasmo, todo o conformismo, todo o desânimo. Pai, opera de uma forma poderosa, Senhor. Senhor, consagra os nossos corações, nos unge com o Teu Espírito Santo, Espírito de paz, Espírito de vida. Senhor, precisamos de Ti. Você tem livre acesso a Deus, meu irmão, minha irmã. Busque a presença do Senhor. Você pode se achegar ao trono da graça. Você pode se achegar diante da presença dEle pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te adoramos, Pai Celestial. Nós Te adoramos, Senhor Espírito Santo. Nós Te adoramos, ó Trino Deus. Aleluia. Glórias e glórias a Ti. Glórias e glórias a Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos a Tua face e nos rendemos a Ti. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos a Tua face e nos rendemos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia. Estamos nós aqui. Senhor, estamos na Tua presença. Senhor, é tão bom estarmos diante de Ti, Senhor. E eu creio que o Senhor está visitando cada família, cada vida de uma forma maravilhosa, Senhor. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Erga suas mãos e dê glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Santo Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite para quem ainda não disse boa noite, né? Saúdo com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estarmos na presença de Deus, perseverando na fé, não desistindo, né? Não esmorecendo, buscando de coração ao Senhor. Estamos aqui para adorar a Deus, para buscar a presença dEle, para ter comunhão com Ele, para termos comunhão como igreja mesmo à distância, nos utilizando da rede social. E também estamos no firme propósito, como nós fazemos nas quartas-feiras, de orar pela família. Então, se você já quiser deixar os nomes aí dos seus familiares, se você preferir, você pode deixar nos comentários os seus pedidos de oração e nomes de familiares e amigos, de pessoas que você deseja que Deus alcance essas almas, alcance essas vidas com o poder dele. Amém? Nós vamos, depois da palavra, nós vamos fazer a oração da fé e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. E quem quiser e puder compartilhar esta live, compartilhe esta live culto com os seus amigos, com seus familiares. É uma oportunidade de outras pessoas também ouvirem a palavra de Deus e poderem também cultuar o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos diretamente para a palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 42. É fácil encontrar, você que tem a Bíblia aí em mãos, você vai abrir no Novo Testamento, é nessa sequência, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí você vai encontrar Atos dos Apóstolos, é o quinto livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 42. 10, 42, nós vamos ver até o 44. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Atos 10, 42. Quem não tem a Bíblia, fique por ouvir a palavra, né? Todos nós vamos ouvir, né? A fé vem por ouvir. Mas depois você podendo acompanhar, você marca os versículos e depois você consulta na Escritura depois, quando você tiver oportunidade. Quem pode acompanhar agora, acompanhe agora, mas depois você poderá também, né? É algo muito, muito bom você meditar nesta palavra que vai ser ministrada. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Vamos fazer uma oração antes da palavra? Na sua fé com a minha fé. Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre a ministração da tua palavra. Fala conosco, Pai, de uma forma maravilhosa, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Ilumina a nossa mente e o nosso coração e nos concede, Senhor, nos concede a tua graça. Que o inimigo seja repreendido, no nome de Jesus, e tudo que atrapalha e impede, que caia por terra, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa manifestar a tua glória e o teu poder no nosso meio. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. No poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Diz assim o texto sagrado: E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Vamos dar uma paradinha aqui. O apóstolo Pedro, ele foi até a casa do centurião da corte italiana. Se você depois quiser, você pode meditar no capítulo 10 inteiro, que fala justamente sobre a visita do apóstolo Pedro ao centurião chamado Cornélio. Ele era um homem temente a Deus. E esse homem, ele ajudava as pessoas.
ele orava a Deus continuamente e ajudava as pessoas. E num determinado dia em que ele orava e buscava a Deus, o centurião Cornélio, um anjo do Senhor se manifestou para ele e falou para ele: olha, manda a cidade de Jope em busca de Pedro, Simão Pedro, ele está na casa de Simão o curtidor. E Cornélio, ao ter esta visão, ele pede para que os seus servos fossem em busca de Pedro. Pedro teve uma visão aonde Deus o preparou para ele entrar na casa do centurião, porque os judeus tinham um costume de não entrar na casa daqueles que não eram judeus. Eles não entravam na casa dos gentios, dos chamados gentios. Então Deus deu uma visão para ele, aonde ele via animais que eram proibidos pela lei judaica de alimentação, era proibido pela lei de Moisés eles ingerirem determinados animais, né, comerem esses animais. E aí na visão Deus fala para ele: Pedro, mata e come. E aí Pedro diz que ele não comeria. E aí Deus fala para ele: não tornes do comum aquilo que Deus santificou, né? Não torne algo comum aquilo que Deus santificou. O que Deus quis dar a entender para o apóstolo? Que Deus estava, né, santificando os gentios pelo Evangelho também. Então o Evangelho não era uma exclusividade dos judeus, mas o Evangelho deveria ser pregado a todas as pessoas, sem acepção de pessoas. Porque Deus não é Deus somente dos judeus. Ele é Deus de todos aqueles que creem nele. E o Evangelho, as boas novas foram pregadas primeiramente aos judeus, porque de fato eles tinham a primazia, porque eles receberam primeiramente os oráculos de Deus, eles receberam a palavra de Deus, e eles tiveram a prioridade, né, em receber o Evangelho, tanto que eles ouviram o Evangelho do próprio Deus. Deus se fez homem e pregou o Evangelho primeiramente para Israel, primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Deus deseja que o Evangelho seja pregado a todo mundo, não somente entre os judeus. E o que estava acontecendo naquela época na igreja? Eles estavam pregando o Evangelho somente para os judeus, né? E Deus, o desejo de Deus era que o Evangelho alcançasse todas as nações, né? Todas as tribos, nações e línguas. E aí Pedro vai, ele entende a visão e vai junto com os servos do Cornélio. Cornélio reúne a família dele, isso é muito importante, ele reúne a família e os seus amigos mais chegados, mais íntimos. E ele pede para que Pedro fale, porque o anjo não pregou. O anjo, quando aparece em visão ao centurião, ele fala o seguinte: olha, manda vir Pedro, ele está na cidade de Jope. Manda ele vir, porque ele vai dizer a você as palavras desta vida. Ou seja, ele vai dizer a você o que você deve fazer para se salvar, para ter a vida eterna. Ele vai te dar a palavra de salvação. O anjo não foi autorizado a ele dar a palavra de salvação. Ele simplesmente dá um alerta a Cornélio e fala: olha, você tem que chamar a Pedro. Mas pastor, por que o anjo não pregou? Porque o anjo ele não está autorizado a pregar. Não é esta a incumbência, né, do anjo, né? Deus deu a incumbência de pregar o Evangelho aos homens. Jesus comissionou inicialmente os 12, juntamente com aqueles que estavam ali, na chamada grande comissão, antes de Jesus ser assunto aos céus. Mais de 500 irmãos estavam reunidos ali.
E Jesus comissionou, né, esses irmãos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, Jesus deixou bem claro. E o que aconteceu? A igreja, ela só estava pregando para os judeus. Mas Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí, Cornélio obedece aquilo que o anjo falou, manda chamar Pedro, e quando Pedro está lá, ele fala: Pedro, agora é contigo. Você tem que falar, né, o que Deus te ordenou a falar. E aqui no versículo 42 nós vemos uma coisa interessante. Ele começa a pregar o evangelho. Né? Ele começa a pregar o evangelho. E o evangelho, olha só, olha a simplicidade do evangelho. Nós vamos ver evangelho no versículo 42 que eu acabei de ler, nós vamos ler novamente, e o 43. Olha só que coisa tremenda. Isso aqui é evangelho, irmãos, evangelho puro, em 2 versículos. Porque o evangelho, irmãos, ele é simples, ele é objetivo. O evangelho de Cristo. Olha só, a simplicidade com que Pedro, pelo Espírito Santo, expõe o evangelho ao centurião e à sua família e os seus amigos. E às vezes nós complicamos as coisas. Olha só, e nos mandou a pregar ao povo, então a ordenança de Jesus, mandou pregar ao povo, e testificar que ele, Jesus, está se referindo ao próprio Cristo, é o que por Deus foi constituído juiz. Então Deus o Pai constitui o Filho juiz. Olha só que coisa tremenda. O Pai constitui o Filho, o Senhor Jesus, o Salvador do mundo. O próprio Deus também, porque Deus ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Ele é o Deus trino, o Deus triuno, né? A triunidade ou trindade, né? São pessoas, né, distintas que formam o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem, o Verbo se fez carne. E o Pai constitui a segunda pessoa da Trindade, juiz dos vivos e dos mortos. Quem é o juiz dos vivos e dos mortos é o Senhor Jesus, constituído pelo Pai, que é o justo juiz. Ele também é o justo juiz e ele constitui o Filho. Então o Filho tem autoridade para julgar os vivos e os mortos. Mas olha só que interessante. Ele tem autoridade de julgar os vivos e os mortos. Ele foi constituído por Deus o Pai. Versículo 43. Olha só. A este dão testemunho todos os profetas. Então todos os profetas da antiga aliança dão testemunho de Cristo, porque toda a Escritura converge em Cristo. Cristo, né, é o centro de tudo, porque assim aprouve a Deus. Essa é a vontade do Pai. Então, os profetas que antecederam o Senhor Jesus, todos eles deram testemunho de Cristo, deram testemunho do Senhor Jesus. Toda a Escritura aponta para o Salvador. Toda a Escritura aponta para Cristo. Né? Todo sermão hoje que é realmente bíblico tem que ser cristocêntrico. Tem que apontar para Cristo. Tem que levar as pessoas a Cristo. Porque levar a pessoa a Cristo é levar a pessoa à salvação. É levar a pessoa a receber vida. Então olha só, a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, então todos testificaram, todos os profetas testificaram, que todo aquele que nele crê, todos aqueles que creem nele, creem no Evangelho, creem em Jesus Cristo, vão receber o quê? Receberão o perdão dos pecados pelo seu
nome. Aqui é o centro da mensagem do Evangelho. O perdão dos pecados. A palavra é bem clara. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O problema maior da humanidade é o pecado. E ele foi solucionado na cruz. Foi solucionado em Jesus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, nele temos o perdão dos pecados. Os profetas apontam para isso. Mas, pastor, o que isso quer dizer? O Pai constitui ele juiz, mas constitui ele a remissão dos pecados, o perdão. Então, lembra aquela passagem, só para ilustrar, da mulher adúltera? A mulher adúltera ela foi pega em flagrante adultério. E aí os homens levaram essa mulher até Jesus, para que Jesus a condenasse. E Jesus falou, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todos eles foram embora, começando pelos mais velhos até os mais jovens. Eles largaram as pedras e foram embora. E aí a mulher ela ficou ali, só ela e Jesus. E Jesus olhou para ela e disse, cadê os teus acusadores? Eles foram embora? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Jesus podia condenar ela. Não podia como juiz, mas a misericórdia no coração de Jesus triunfa sobre o juízo. Ao ver o arrependimento daquela mulher, o que Jesus falou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, recebeu a remissão dos pecados. Aqui é o centro do Evangelho, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos isso. Nós temos que pregar Jesus como o juiz dos vivos e dos mortos, mas pregar ele como a remissão dos pecados. Você tem que realmente apresentar ele como juiz. Aquele que julga e peleja com justiça. Deus é justo. Jesus é justo. Ele é justiça. Mas nós temos que mostrar para as pessoas a misericórdia. Pedro, ele estava preso sem perceber a uma tradição. Ele só estava pregando para os judeus. E Deus mostrou para ele, não, Pedro, eu quero que as outras nações também recebam a remissão dos pecados, para que eles não sejam condenados no dia do juízo. Então, olha só o amor de Deus, Deus proporcionando à humanidade a oportunidade e a chance de serem redimidos dos seus pecados, de serem perdoados, de receberem salvação, de receberem uma nova vida. E esse evangelho nós devemos pregar, testificar para os nossos amigos, para os nossos familiares, para as pessoas do nosso convívio. É este o evangelho. É claro, nós devemos falar, Deus o Pai constituiu Jesus como juiz dos vivos e dos mortos. Isso é uma verdade bíblica, mas também constituiu a ele como a remissão dos pecados para todos aqueles que creem. Por isso que nós devemos orar pela nossa família, para que eles possam crer, para que o Espírito Santo venha convencê-los, para que o Espírito Santo convença eles do pecado, da justiça e do juízo, para que o Espírito Santo opere. Então, irmãos, muitas vezes nós estamos pregando só a primeira parte do Evangelho. Jesus é juiz dos vivos e dos mortos, mas estamos esquecendo do principal. Ele é a remissão dos pecados para todos os que creem. Então, se nós somos redimidos pelo sangue de Cristo, nenhuma condenação haverá, porque os nossos pecados serão o quê? Perdoados.
Mas e se os nossos pecados não forem perdoados? Porque todos pecaram. E mesmo o crente mais piedoso, ele precisa do sangue de Jesus sempre. Pastor, o senhor precisa do sangue de Jesus? Todos os dias eu preciso me banhar no sangue do Cordeiro. Jesus, ele orou, né, e ensinou os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso, né? É uma oração diária. E nessa oração diz, Pai, perdoa as nossas dívidas. Há uma versão que diz, perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou, em outra tradução, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, irmãos, todos os dias você vai precisar receber perdão de Deus, porque todos os dias você erra, né? Todos os dias nós erramos. Claro, nós não podemos ter uma mentalidade de viver deliberadamente no erro, mas o ser humano é passivo de erro e ele erra. Nós erramos. Todos os dias você vai ter que, né, receber perdão e você vai ter que dar perdão também, porque as pessoas vão errar com você. E você vai ter que ser misericordioso como Deus é misericordioso. As pessoas vão pecar também contra você. E da mesma maneira que você recebe perdão de Deus em Cristo, você deve conceder também perdão. Então aqui o Evangelho, de uma forma bem compacta, bem objetiva, o apóstolo Pedro, ele fala de uma forma objetiva. E qual é o resultado da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus? Que é o próximo versículo, o 44. 44 diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós demonstramos o Evangelho, porque pregamos ele com palavras, mas demonstramos com atitude, com caráter, demonstramos o caráter de Cristo, o poder de Deus na nossa vida, e pregamos propriamente a palavra da pregação do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado com palavras. Claro que ele precisa ser demonstrado também, mas sobretudo ele precisa ser pregado. As pessoas precisam conhecer o Evangelho, precisam conhecer a palavra de Deus. E quando Pedro prega a palavra, o Espírito Santo na hora corresponde, na hora se manifesta. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo, ele se manifesta. Você quer que o Espírito Santo convença os seus familiares? Comece a pregar o Evangelho para os seus familiares. Claro, você pode, né? E deve, aliás, o melhor ainda, não é só nem poder, o verbo mais correto não é o poder, é o dever. Você deve orar pela sua família, né? Você deve orar por eles, mas você precisa também dar testemunho de Jesus, você precisa falar o Evangelho para eles, para que o Espírito Santo faça a obra, porque a obra é do Espírito, você vai ser apenas um instrumento na mão de Deus. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo está sendo derramado sobre todos que estão ouvindo esta palavra. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a tua vida. O Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele vem quando o Evangelho é pregado. Ele se manifesta quando o Evangelho é pregado. E aí ele convence, ele opera, ele transforma, ele cura, ele opera coisas maravilhosas. Aqui o Espírito Santo veio sobre todos aqueles que estavam ouvindo. Se você compartilhar o Evangelho com a sua família, o Espírito Santo fará a obra. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós oramos, é parte importante. Devemos orar. Mas precisamos falar o Evangelho, pregar o Evangelho. Precisamos falar para eles. Olha, Jesus, ele é juiz, ele vai julgar.
os vivos e os mortos. Ele julga os vivos e os mortos. Porém, ele morreu naquela cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia, mas ele passou pela morte de cruz. Ele derramou o seu sangue. Sabe por que o sangue de Jesus foi derramado? Para perdão dos pecados, para você ter uma vida nova, para você andar em novidade de vida. Você tem que falar isso para sua família. Você tem que falar isso para as pessoas. Esse é o Evangelho. São as boas notícias. Todo aquele que crê e recebe Jesus e se arrepende, recebe uma nova chance, uma nova vida, uma nova oportunidade. Amém? Então, lembre-se dessa palavra. Pedro pregou o Evangelho. Quando você prega, às vezes você está pregando usos e costumes da sua igreja, você está pregando doutrina de homem, você não está pregando o Evangelho. Pregue o Evangelho de Cristo. E aí você vai ver o Espírito Santo se manifestando. Amém? Então vamos ler aqui novamente. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos que ouvem a palavra. Todos aqui que estavam ouvindo a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos fazer uma oração? Eu creio que Deus falou o teu coração. Deixa Deus ampliar essa palavra no teu coração. Mas fale desta palavra para os seus familiares, para os seus amigos. Vamos orar agora? Já deixou nomes aí? Se você quer deixar, deixa nomes aí nos comentários, nós vamos orar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vem, Santo Espírito, quero sempre sentir teu poder. Vem, Santo Espírito, quero sempre sentir teu poder, pois tua presença renova sempre a minha vida, pois tu és o Consolador e para sempre cantarei teu louvor. Espírito Santo, quando Pedro pregava naquela oportunidade, o Senhor veio sobre aquelas pessoas que ouviam. Vem sobre este meu irmão, vem sobre esta minha irmã que me ouve agora. Vem, Espírito Santo, sobre a família deste meu irmão, sobre a família desta minha irmã, para transformar, para salvar, para curar, para libertar, para dar uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida. Senhor, vem com o teu poder, Senhor, sobre cada vida, sobre cada causa. Interceda pela tua família agora. Creia, o Espírito Santo vai transformar situações, vai transformar corações. Ele tem o poder de mudar corações. Ele tem o poder de fazer uma pessoa abandonar as práticas errôneas, abandonar uma vida fora da vontade de Deus, uma vida sem propósito, para que esta pessoa possa viver na vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, vem com teu poder, Espírito Santo, que as pessoas que estão presas em cadeias, em grilhões, que seja despedaçado todas as cadeias, todos os grilhões do inferno. Que os demônios sejam envergonhados e confundidos. Que todo o mal seja repreendido no nome de Jesus. E que esta família seja salva, liberta, abençoada. Comece a adorar o Senhor. Visualiza a tua família transformada, a tua família liberta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pois tua presença renova sempre a minha vida, pois tu és o Consolador e para sempre cantarei seu louvor. Pois tua
presença, renova sempre a minha vida, pois tu és o Consolador, e para sempre cantarei seu louvor. Pai, eu creio, Pai, que o Senhor está visitando de uma forma maravilhosa cada vida, cada lar, cada família. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O Espírito Santo está aí contigo. O Espírito de vida está visitando a tua casa, a tua família. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Antes de nós encerrarmos, deixa eu dar os recados. Nós temos o nosso canal de comunicação através do WhatsApp e do Messenger. Você pode entrar em contato comigo pelo Messenger da própria página Eclésia de Cristo, onde é realizada a live. Ou você pode pedir a minha amizade no Facebook e entrar em contato comigo no meu Messenger. E se você quiser que eu também te adicione na minha lista de contato, é só você deixar o seu telefone no Messenger. Eu te adiciono no meu WhatsApp para você conversar no privado comigo. E se você quiser ser adicionado no grupo da igreja, existe um grupo de WhatsApp da Igreja Eclésia de Cristo. É só você pedir que eu te adiciono para você estar participando. Você pode ali postar palavras que vão ajudar os seus irmãos. Você pode fazer pedidos de oração, né? Postar coisas de utilidade pública. Então é um canal de comunicação muito bom, né? E se você não tem acesso e deseja, é só falar comigo, né? Em nome de Jesus. Vamos manter esse canal de comunicação, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu tenho certeza que Deus tem trabalhado e Deus tem operado. Amém? Toma posse dessa palavra, medite nela. Se você puder meditar no capítulo inteiro, vai ampliar mais o seu entendimento, né? Atos dos Apóstolos, o capítulo 10. Até melhor, porque a gente, em virtude do tempo, pegou esses versículos, mas tem muita coisa no capítulo 10 ali, e eu tenho certeza que Deus vai falar mais ao teu coração. Amém? Nossa próxima live vai ser sexta-feira, às 7h30. Domingo, nós temos as duas lives às 8 e às 18. Hoje o governador ele falou de uma flexibilização da quarentena, né, após o dia 31. Eu vou ver o que o prefeito vai estar falando amanhã também, né? Pelo que eu estava vendo, né, São Paulo ficou como setor laranja, a capital, né? E vai ser permitido, né, a abertura do comércio com restrições, né? E também dos shopping centers com restrições, né? Mas eu quero ver o que diz respeito à igreja, né? E se tivermos a possibilidade, aí nós vamos ter cultos presenciais com restrição, né? Assim, não com a capacidade total, né? Com o uso de máscara, né? O álcool em gel, o distanciamento, né? Tem que ter um distanciamento, né? Então nós vamos estar vendo isso, né? E se houver a possibilidade, né? Nós podemos retornar, mas não com todos os cultos, né? Inicialmente, né? Eu estava pensando se houver a possibilidade, né? Quarta-feira um culto às 7h30 e no domingo um culto às 6, a princípio, né? E continuando com as lives, né? Mas isso ainda eu estou esperando, né? Porque o prefeito vai estar falando, provavelmente da cidade de São Paulo, né? O governador falou de uma forma mais ampla, mas vamos orar e esperar, né? Mas tendo essa possibilidade, né? Já uma retomada, né? Mas eu peço que os irmãos estejam em oração e em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar em oração e vamos ver o que vai ser decidido propriamente, né? E nós estamos fazendo essa quarentena, né? Já ela foi ampliada, né? Até o dia 31, mas agora do dia 1º até o dia 15, né? É uma outra fase agora com
com algumas liberações, né? À medida que, aliás, flexibilização é o termo certo, né? Com algumas flexibilizações. Então vamos estar em oração, né? E eu tendo novidades eu passo para os irmãos, tanto na live quanto no grupo da igreja, tá bom? Então vamos agradecer a Deus por este culto, amém? Coloque a sua mão assim. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra, obrigado por este culto, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Eu creio, Pai, que o Teu Espírito está visitando cada família e cada lar, para a honra e a glória do Senhor. Obrigado, porque o Senhor é conosco. Amém. E graças a Deus. Antes de nós encerrarmos, a bênção. Coloque a mão assim. Repita comigo que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus.